Vamos dar início aos nossos estudos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, bem como a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a bênção da oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome do Cristo, no propósito de aprendermos, de nos instruirmos, de nos melhorarmos enquanto criaturas a cada ocasião que a gente aqui vem, aprende, assimila uma lição. Lições essas que têm nos ajudado muito em nossa caminhada. Mestre amado, gostaríamos ainda de rogar ao Senhor que nos traga a todos bênçãos de paz, de saúde, de muito bom ânimo, muita fé, que a bondade e a misericórdia divina nos proteja, nos assista a todos, trazendo-nos as bênçãos generosas do alto, conforme essa casa sempre tem nos amparado e socorrido ao longo dos anos, permitindo que a gente sempre possa voltar aos nossos lares, às nossas rotinas, ao convívio daqueles que conosco dividem a vida e o convívio, melhores do que aqui chegamos. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso bom e amado Mestre, damos por iniciada a nossa reunião de estudos mediúnicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje, aqueles que puderam, que tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha antes no tema do estudo, vão observar que está destinado para a gente o capítulo 31 do livro Seara dos Médiuns, sendo que, acho que sem ser na quinta-feira passada, mas na anterior, nós estudamos o capítulo 65. Não sei se vocês observaram, mas a programação de estudos do livro dos Médiuns, aqui na casa, tem um mês que ela segue a sequência dos capítulos, outro mês pega capítulos como que aleatórios, alternados. E, de maneira assim, muito interessante, acabou que o tema é muito semelhante. E aí nós vamos poder desenvolver e abordar alguns pontos ou ampliar o entendimento do que a gente começou a ver. Por quê? Quando a gente estudou o capítulo 65 do Seara dos Médiuns, o título era Obrigação Primeiramente. Dizia respeito à questão 304 do Livro dos Médiuns. E hoje, ao estudarmos o capítulo 31, que tem por título Mediunidade e Privilégios, nós vamos estudar a questão 306. Então vejam que, de uma maneira aparentemente aleatória, nós vamos dar continuidade ao estudo de 2 semanas atrás, que foi até a oportunidade na qual a gente estudou junto. Eu estava aqui também nos comentários. Então, essa página de hoje do Seara, Mediunidade e Privilégios, faz menção à questão 306 do Livro dos Médiuns. Comenta, ilustra e amplia ela através de um comentário de Emmanuel. Pois bem, a questão 306, indo agora já para o Livro dos Médiuns, que é por onde a gente sempre começa. A questão 306 está embutida no capítulo 28, que é um dos últimos capítulos do Livro dos Médiuns, que vai tratar sobre o tema do charlatanismo e do embuste. Quando a gente estudou há 2 semanas atrás, nós pegamos exatamente o primeiro item do capítulo, que era o item 304, cujo subtítulo é Médiuns Interesseiros. Hoje nós vamos pegar o 306, um pouco mais adiante. Então nós vamos aprofundar e compreender um pouco melhor. Então vamos lá. Como a gente sempre faz,
ao pegarmos um item de um determinado capítulo do livro dos Médiuns, nós já reparamos com o tempo que normalmente no primeiro item do capítulo, Kardec, de certa maneira, apresenta o tema e mostra para a gente aonde nós vamos chegar, para então começar todo o desenvolvimento do tema. Pois bem, então ele começa dizendo assim para a gente, sobre médiuns interesseiros, o seguinte: como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Então vamos lá, relembrando. Naquela época, ou seja, na segunda metade do século XIX e ainda hoje, os ofícios humanos, as ocupações humanas eram muito variadas e continuam ainda mais variadas, ainda mais com o avanço que a gente teve na ciência, nas relações humanas, né? O leque de profissões, de ocupações na sociedade é enorme. E aí vem a primeira cogitação de Kardec, o seguinte: e se as pessoas resolvessem explorar a mediunidade como uma fonte de ganho, de manutenção, de um ganha-pão, né? Como algo para se manter materialmente? Resta saber como receberiam os espíritos essa iniciativa, a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo, ou seja, a exploração da credibilidade pública, a boa-fé pública, e a trapaça do que semelhante ofício. Então Kardec já começa dando um alerta aqui, o seguinte: olha, vocês não imaginam o quanto isso seria explorado para enganar as pessoas. As pessoas que resolvessem explorar a mediunidade para oferir bens pessoais. Muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, que já se conhecem, seriam os falsos médiuns. E este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. Portanto, nós teríamos misturado a dons mediúnicos genuínos e verdadeiros muitas pessoas que iriam fazer o quê? Simular a mediunidade. Iam fingir ser médiuns, quando na verdade estariam agindo em sã consciência. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória, é a mais definitiva, é a resposta mais decisiva que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices, ou seja, trapaças e fraudes. Não há charlatanismo desinteressado. Então vejam aqui ele já apresenta para a gente a conclusão. Onde que nós conseguiríamos desvendar o problema do charlatanismo? Na questão do interesse pessoal. Em que sentido? Se as pessoas agissem por interesse próprio, ali haveria um grande alerta de charlatanismo, de mistificação e de indústria. Do contrário, aqueles que, no exercício da mediunidade, não misturam interesses pessoais, nós temos uma primeira garantia de correção ou de originalidade do fenômeno mediúnico, ou um primeiro indicativo de segurança. Por si só, meus irmãos, não basta. Não é uma condição que por si só afasta mistificadores ou enganadores, mas já é um ponto de segurança. Portanto, tem interesse pessoal misturado? Refuta. Não tem? Sigamos a análise. Ou seja, o primeiro pré-requisito, atendido. Tá joia? Indo adiante. É de constituir motivo de suspeição o ganho que o médium possa tirar da sua faculdade. Então, tem o médium usufruindo alguma vantagem pessoal, alguma vantagem particular, acende o alerta e refuta a produção que ele nos traga. Não, mas a mensagem é lindíssima. Mesmo assim, meus irmãos, pode ser que ali, igual a gente tem comentado, às vezes no meio de 99 verdades tenha uma mentira. Aquela mentira pode ser fatal, pode ser um ponto de engano e de tropeço para a gente. Ou seja, misturou interesse pessoal, a gente já cria uma barreira e um ponto de muita tensão. Seria melhor a gente até já refutar tudo do que aceitar alguma coisa com o risco de aceitar algo que seja errado.
Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que tem um médium produzindo obras espíritas psicografadas. Aí a gente vai procurar compreender melhor e descobrimos que ali uma parte dos direitos autorais da venda dos livros ele usa para se manter. Já não está bom. Não está bom. Qual que é o exemplo, o padrão, o gabarito que a gente tem? O Chico, em vida, não foi depois de desencarnar, não, em vida, fez escrituras públicas de doação dos direitos autorais de todas as obras que ele psicografou. Eu tenho lá em casa, tem alguns livros de memórias do Chico, eu tenho uns lá que tem algumas transcrições em inteiro teor das certidões de doação dos direitos autorais para várias instituições espíritas. Por exemplo, grande parte dos livros mais densos, ele fez a doação dos direitos autorais para a FEB, Federação Espírita Brasileira, os romances de Emmanuel, a série de André Luiz, entre outros. Tem livros que ele fez a doação para o Grupo Espírita Emmanuel, chama GM, não sei se vocês já viram. Se vocês tiverem, por exemplo, o livro Calma, o livro Calma é dessa editora. Ele fez a doação dos direitos autorais para essa editora. Tem uma outra editora também que chama Ideal, Instituto de Difusão Espírita André Luiz, acho que é do interior de São Paulo. Não sei se é de Matão, no interior de São Paulo, mas ele também fez a doação dos direitos autorais, de maneira que ele nunca usufruiu nada daquilo, né? E alguns livros já têm mais de 1 milhão de cópias vendidas. Imagine a fonte de renda que isso representaria. Vamos seguir com Kardec. No item 305, ele comenta assim conosco: como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse a todas as horas do dia às ordens de um empresário de seção e submissa às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? Né? Então, Kardec começa a nos chamar a lógica do seguinte ponto. Imaginemos que um médium desse resolvesse explorar o dom mediúnico. Aí abrisse lá, né, um consultório, uma tenda, enfim, o nome que ele desse, para fazer consultas espirituais. Será, meus irmãos, que teria um espírito ali disposto a cumprir um horário comercial de 8 às 18, né? Horário de almoço, ou fazer hora extra, ou não faltar um determinado dia? Ele, na condição de um espírito livre, se submeteria, né, a ser instrumento de ganho para uma pessoa, ainda mais, ou seja, desvirtuando o dom mediúnico que, conforme o enunciado do Cristo, dai de graça o que de graça recebeste. Será que um espírito que estivesse à disposição de um determinado suposto médium, porque aí a gente duvida até mesmo do dom mediúnico, estaria sujeito à disciplina, né, cumprir horário, receber ordem, ou seja, o médium virar para ele e falar: não, você vai falar assim, você vai agora vir psicografar um livro aqui, você vai mandar mensagem para ele: ah, mas eu não sei não, então você procura ele no mundo espiritual e traz a resposta para mim. Será que isso seria possível? A gente começa a ver que é um contrassenso, não faz sentido. E continua Kardec: como então admitir-se que eles se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles? Mas, como os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não se seja mistificado por um falso médium, ou seja, primeiro nós teríamos um grande risco de estar ali não diante de um médium, mas de um farsante. E se de fato fosse o médium, qual é o espírito que estaria se comunicando ou se utilizando dele? É o que Kardec fala em seguida. Tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos, ou seja, levianos, zombeteiros ou enganadores. Essas reflexões dão a ver o grau de confiança que se deve dispensar às comunicações desse gênero. Então, meus irmãos, são comunicações, é um tipo de mensagem, de conteúdo altamente arriscado e que a gente pode refutar sem medo de errar.
Ah, mas a pessoa é bacana, a mensagem parece que é boa, mas espera aí, o médico ganhou para isso? Aí ele ganha, ele cobra tanto para quem vai lá procurar ele, porque afinal de contas ele saiu do serviço dele para se dedicar a isso, então, ó, já não serve. Tá? Isso para nós na doutrina espírita é claro. Misturou interesse pessoal, a mediunidade já não mais existe ou está desvirtuada. Está sendo mal utilizada, mal empregada. No item seguinte, que é o nosso item de hoje, 306. Médios interesseiros não são apenas os que porventura exigem uma retribuição fixa, ou seja, não é só aquele que cobraria de uma consulta para receber quem quer que fosse. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. Ou seja, existem interesses pessoais que são o quê? Indiretos. Então nós temos que ter a perspicácia para isso. Em que sentido? Vamos supor que a gente tem um médium que não cobre nada pelas mensagens, pela ajuda, pela assistência que ele presta. Só que na nossa atualidade, ele tem uma conta na internet, no Instagram, no YouTube, que eventualmente é remunerada. E ali ele está procurando um seguidor aqui, outro ali, pedindo like, pedindo as pessoas para se inscreverem. Nós sabemos que determinado número de vezes que o vídeo é replicado, é curtido, é assistido, essas plataformas começam o quê, meus irmãos? A remunerar. Então, qual a utilização que está sendo feita desse recurso? Né? Se daí advém um ganho que ele então passa a se apoderar ou se utilizar dele, está aí um ganho indireto que desvirtua o que a mediunidade deveria gerar e promover. Suponhamos que a pessoa tem um tanto de visualização e começa a ser remunerada. O que conviria que ele fizesse? Está aqui a plataforma me remunerou em tanto, está aqui a doação, depósito para tal instituição que eu frequento, ou uma outra instituição aqui ou ali, mas disso aqui eu não vivo. Eu vivo do meu trabalho de advogado, de arquiteto, de funcionário público, de escriturário no banco, né, enfim, um serviço de limpeza, o que for. Mas ali não pode ser fonte de ganho para a gente. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Então, meus irmãos, às vezes também não é um ganho financeiro, por exemplo, de uma rede social, mas é algo que a pessoa se utiliza para ser respeitada no meio, para ter uma boa reputação, para ser bem vista, para dali então ela usufruir uma vantagem. Ora, é um grande engano nosso achar que a gente vai tapear a justiça divina. Né? Achar que eu vou fazer algo para eu ter projeção, para eu formar uma reputação de uma pessoa respeitada, de alguém que tem uma opinião muito séria e tudo, como se aquilo ali repercutisse na minha vida profissional, e eu achar que para a justiça divina não é assim. É o golpe perfeito. Né? Não estou ganhando nada, não cobro consulta, o que eu ganho na rede social eu reverto para a instituição. Entretanto, eu consegui aqui formar em torno de mim um conjunto de pessoas que de uma forma ou de outra promove um determinado interesse pessoal meu. Está errado. Então, os benfeitores são claros nesse ponto. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. Está aqui o resumo, conforme o próprio Kardec pôs para a gente. A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, ou seja, para o bem coletivo, e os bons espíritos se afastam, ou seja, talvez ele até permaneça com o dom mediúnico, mas não mais na companhia de benfeitores, de quem faça dela um degrau para atingir algum objetivo particular. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem,
a ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isso é tão racional que inútil for insistir mais sobre esse ponto. Então vejam como que Kardec, praticamente em poucas palavras, aqui em coisa de 2 páginas, deixa claro para a gente esse assunto, que a gente hoje está desenvolvendo após o estudo que nós fizemos há 2 semanas atrás. Aproveitando o nosso tempo, meus amigos, já vamos lá primeiro no livro Seara dos Membros, Mediunidade e Privilégios, capítulo 31. O benfeitor Emmanuel vai dizer assim para a gente, aqui no livro Seara dos Membros, o seguinte: todos estamos concordes, ou seja, é uma unanimidade entre nós, que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. Essa primeira afirmativa de Emmanuel, meus irmãos, já cabe aqui um comentário de nossa parte. Vez ou outra, pode ser que a gente seja perguntado o seguinte: você tem como me resumir em poucas palavras o que é o Espiritismo? Qual que é a proposta do Espiritismo? Qual que é a moral do Espírito? Nós poderíamos falar, sem erro, ou seja, de maneira muito acertada, o seguinte: o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o cristianismo em sua pureza, que foi resgatado pelos espíritos superiores e mais, explicado por eles e ampliado por eles, de acordo com o que nós hoje somos capazes de compreender. Então, um dos grandes propósitos da doutrina espírita é resgatar o cristianismo em sua pureza, em sua simplicidade. Nós temos, meus irmãos, algumas obras que nos prestam uma grande ajuda nesse ponto. Por exemplo, como que era o cristianismo em seus primórdios? Como que agiam os primeiros cristãos? Como eram os apóstolos? Quais as lutas que eles enfrentaram? Como era a conduta pessoal deles? A princípio, pelo nosso legado de séculos de catolicismo, que nós, nas sucessivas reencarnações nossas, já participamos com maior ou menor intensidade, não tenhamos dúvida disso, nós acabamos sedimentando em nós alguns conceitos que hoje a doutrina espírita nos chama a reexaminar. Entre eles, alguns conceitos muito importantes. Por exemplo, a questão dos primeiros cristãos que foram tidos pela Igreja Católica na qualidade de quê? Santos. São Pedro, São Paulo, São Tiago, Santo André, São Bartolomeu e etc. São Judas Tadeu e todos os santos aí que a gente, que a ritualística católica nos traz e venera. O que acontece? O Espiritismo vem ressignificar a vida e a conduta deles sem rebaixá-los, mas fazendo por nós algo muito valioso. Por quê? Quando se atribui um título de santidade, nós temos a impressão de quê? De uma alma pura, sem defeitos, sem erros, sem mácula, sem pontos a serem corrigidos ou aprimorados, como se fosse ali um espírito perfeito. Entretanto, meus irmãos, vem a doutrina espírita por meio da literatura que está disponível para nós e mostra que eles eram merecedores, eles se fizeram merecedores de grandes honrarias e méritos, mas assim foram pelas grandes lutas que eles implementaram na implantação do cristianismo e mais, consigo mesmo. Todos eles tiveram batalhas dificílimas no campo íntimo para se aprimorar e para se corrigir. A literatura espírita mostra para a gente, por exemplo, na figura de Pedro, que é considerado o primeiro Papa, aquele continuador do trabalho de Jesus no mundo, o pai da igreja. Nós vamos ver na figura de Pedro uma pessoa que, por se esforçar em ser muito correta, era também muitas vezes o quê? Muito rigoroso, muito inflexível, de quem às vezes esperava um pouco mais de indulgência, de compreensão, de flexibilidade,
E ele conseguiu adquirir isso, transformando aquele rigor em compreensão, em bondade, em indulgência, a duras penas, com muita dificuldade, conforme nos narram algumas obras. Nós vamos ver em João um espírito inicialmente jovem e imaturo, mas que foi amadurecendo com o tempo. Nós vamos ver em Tiago menor, que era o Tiago filho de Alfeu, uma pessoa muito ligada ao judaísmo, inicialmente, mas que aos poucos tornou-se a ponte de ligação entre o judaísmo e o cristianismo e que permitiu o funcionamento da Casa do Caminho, que era a primeira igreja cristã do mundo. De certa forma, ele cedia, em alguns pontos, para a prática judaica dentro da Casa do Caminho, como uma forma de contemporizar e fazer com que os fariseus vigorosos da época não exterminassem aquela ideia nascente do cristianismo no mundo, que dali ainda ia espalhar muitas sementes no mundo afora, até o momento em que fosse destruído. Quando veio lá, né, a reação do Império Romano à revolta dos judeus, e Jerusalém foi dizimada, nós vamos perder notícias da Casa do Caminho. Só que dali para frente, a semente do cristianismo já tinha o quê? Se espalhado. Não estava ali mais limitada naquele mundo, né? Então, nós temos, por exemplo, no livro Paulo Estevam, uma forma de compreender como era o cristianismo em seus primórdios, no seu nascedor, que é uma fonte de inspiração para nós na atualidade, para o espiritismo cristão. Ou seja, em que bases deveria funcionar uma instituição espírita? Se ela se espelhar na Casa do Caminho, na Casa do Caminho, é um bom princípio, é um bom modelo? Com certeza. E onde nós colhemos essas informações? No livro Paulo Estevam, por exemplo. Tá? Então, é o que Emmanuel começa a nos dizer. Voltando para o Ceará. Todos estamos de acordo que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização, sem os chamados valores nobiliárquicos, que assinalam a maioria das instituições terrestres. Olha que legal, vamos entender isso aqui. A gente começa a frequentar uma instituição espírita e a gente estranha o seguinte: mas a pessoa que fala lá, que dá aula, que comenta, que faz palestra, eu não vejo ele com nenhuma roupa diferente, né? Por exemplo, quem sabe lá o presidente da casa deveria ter uma roupa toda branca e um insígnia no ombro, né? O ajudante, como se fosse uma organização militar, né? O ajudante, em vez de ter duas insígnias no ombro, devia ter uma só. O ajudante do ajudante, ou aquele médium que não é sênior, mas já é um médium, sei lá, júnior, né? Deveria ter uma insígnia no braço, como se fosse um traço, né? Nas forças militares. E a gente não vê nada disso. Nós não vemos roupas especiais, não vemos uma faixa, um turbante que a gente põe na cabeça, não vê qualquer símbolo que demonstre ali o tempo que a gente tem de doutrina, a responsabilidade que a gente tem na casa, as tarefas que eu desempenho na casa, nada. Aí vem a pessoa para o centro espírita, como é que ele está vestido? Uma roupa normal, uma calça jeans, uma blusa, né? Um tênis que é confortável no pé e nada mais. Então, às vezes a gente estranha, porque chega em uma ou outra instituição religiosa, tem ali às vezes uma série de paramentos, né? Se a gente pega a igreja católica, por exemplo, o cardeal é roupa vermelha, o papa é roupa branca, né? O bispo tem um anel de determinado tipo, o padre é uma outra roupa, o coroinha de outra maneira, e daí por diante. A irmã de caridade de uma forma, amados superiores de outra, e aqui a gente chega e não vê nada disso. A força de se iludirem com a idolatria, que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o relevo pessoal. Então, o que acontece? Nós temos um patrimônio dessas tradições ou desses costumes religiosos dessa vida, porque às vezes a gente veio e frequentou por um tempo o catolicismo ou uma outra escola de fé respeitável, porque todas o são,
E quando a gente chega na doutrina espírita, às vezes a gente gostaria de ser, mas seria tão bom distinguir um pouco melhor a pessoa que fala mais, ou que fala melhor, ou que tem mais tarefas na casa, para todo mundo perceber melhor, enfim. Então, às vezes a gente traz esse tipo de iniciativa. E se pudessem determinar o rumo das coisas no consenso da opinião, certamente que há muito estaríamos mobilizando doutrinadores chefes e médiuns titulares, com as nossas casas de serviço, perdendo tempo em mesuras, ou seja, em reverências e rapapés, que são atitudes de bajulação. Ou seja, talvez a gente ainda teria a seguinte iniciativa: como é que a gente deixa com a mesma roupa, com o mesmo tratamento, um médium de 20, 30 anos de trabalho e um médium que está trabalhando há 2 anos? Então teria que ter um nome diferente, né? Médium sênior, médium expert, médium júnior, médium trainee, né? Que hoje em dia as empresas utilizam essas nomenclaturas, e a gente chega aqui e não vê nada disso, né? Talvez a gente teria essa iniciativa a criar o quê? Uma hierarquia entre os trabalhadores da causa espírita. É o que Emmanuel nos fala. Entretanto, não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium, porque fale com maestria, ou materialize desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros renovadores. Então, meus irmãos, é o seguinte: qual o nosso texto base? A nossa referência principal está aqui, Kardec. Kardec prevê algum tipo de hierarquia, algum tipo de distinção entre os trabalhadores da causa espírita? Não. Então não tem nada disso de médium sênior, médium trainee, médium estagiário, nada disso. Nós todos somos irmãos que estamos abraçando a causa da redenção do mundo, começando por onde? Por nós. Nós já nos conscientizamos do seguinte: o mundo está mudando, a gente tem um papel para fazer nesse mundo novo. E onde que começa, meus irmãos? Começa comigo. Depois, para quem tiver a minha volta, essencialmente pela força do exemplo. Menos por palavras e mais pelos exemplos. Então, Kardec em nenhum momento justifica roupas especiais, hierarquia ou qualquer coisa do tipo. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação de nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases de simplicidade e desinteresse, para que ela corresponda às vistas da providência. Não existem, desse modo, médiuns maiores ou médiuns menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas, né? Porque se houvesse essa hierarquia, daí a pouquinho tem o seguinte: agora aqui, associação de médiuns expert, associação de médium praça, né? Sindicato dos médiuns estagiários, nada disso. Esqueçamos isso tudo, tá? Continua. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões de excessiva confiança, para que realizem o trabalho que nos compete. Até porque, meus irmãos, o que a gente vê no livro dos médiuns? Um médium, por mais experiente que seja, está sujeito a errar? Sim. De vez em quando ele pode sofrer ali o acesso de um processo obsessivo? Sim. Não é o tempo de doutrina que ele tem ou o trabalho que ele já fez que é uma garantia de correção de conduta ou uma salvaguarda para que ele fale. Pelo contrário, ele continua sujeito a falhas, a escorregões, a recaídas. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Todos têm o seu trabalho, todos têm a sua função. A partir do momento, meus amigos, que a gente entra para a fraternidade, o simples fato da gente estar aqui dentro, em um ou outro momento eu vou ser chamado a agir de alguma maneira, por mais simples e imperceptível que seja.
Às vezes chega alguém aqui pela primeira vez e pergunta assim: você vem aqui há mais tempo? Como é que é? Dependendo da primeira abordagem que a pessoa receba, ela vai se sentir acolhida ou vai se sentir o quê? Repelida. Então, às vezes eu não tenho uma atribuição, né, na exposição espírita, ou não tenho ainda um trabalho nas sessões mediúnicas, ou ainda não sou professor de uma escola do Evangelho, mas neutro, nenhum de nós é. A participação na reunião, as preces que a gente aqui faz, os pensamentos elevados, a contribuição que a gente faz para aqueles que estão encarregados do trabalho, tudo isso é uma soma. Imagine, por exemplo, se quando a gente estiver estudando ou falando, a atitude das pessoas que estivessem presentes fosse de dúvida, de zombaria, de deboche, quem estivesse assistindo, por exemplo. Então, a gente teria uma dificuldade enorme em expor esses temas. Não é que a gente queira bajulação, incentivo, nada disso. Mas o simples fato da gente dar a nossa atenção e o nosso tempo a quem fala, já é uma contribuição efetiva, já é algo importante no nosso trabalho. Segue Emmanuel. Os doutrinadores que se esmeram em socorrer um irmão obsidiado através de conversa particular estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra, arrebatando multidões, e os médios que grafam compêndios santificantes não são superiores àqueles outros que se consagram à restauração dos enfermos. Sustentar a ideia espírita, indene de qualquer imaginária fidalguia, ou seja, privilégio para aqueles que a servem, é dever para todos nós. Então, meus irmãos, não nos gastemos tempo, muito cuidado em a gente querer criar qualquer tipo de privilégio, elogio ou reverência a quem quer que seja da casa espírita. Nós somos irmãos, nós precisamos dessa casa. As pessoas que têm as maiores responsabilidades numa fraternidade, não tenham dúvida, ela tem problema, ela tem desafios, ela tem dificuldades, e ela é enferma como nós. Ninguém que frequenta, que participa de uma fraternidade, de uma instituição espírita, pode se considerar o que? Uma criatura santa e purificada. Não é mesmo. Então, quando nós nos enxergamos uns aos outros como pacientes de um mesmo hospital, a gente aprende a ter o que uns para com os outros? Indulgência. Qual que é a importância disso? Às vezes eu estou aqui fazendo um estudo muito bom, todo mundo entendendo, está didático, está claro, está objetivo. Não, que estudo jóia. Aí amanhã alguém me vê no trânsito aí, eu tomo uma fechada, eu vou lá e xingo o outro motorista. Aí eu vou parar e pensar o seguinte: nossa, olha lá, né? O Lucas falou tão bonito, mas no dia seguinte está desse jeito, dessa grosseria toda no trânsito, nessa falta de educação. Resultado, ele é um hipócrita, aquilo que ele falou lá não serve. Não. Nós temos que nos lembrar o seguinte: quanto mais a gente se conhece uns aos outros, talvez a gente consiga reparar um pouco melhor as dificuldades que a gente carrega, cada um de nós. Mas isso, meus irmãos, não é motivo de afastamento da causa espírita, pelo contrário. É o fato que vai fazer a gente pensar o seguinte: ele precisa tanto da doutrina quanto eu preciso. Eu preciso ter paciência com ele. Talvez se não fosse a palestra, a casa espírita, ele seria uma pessoa muito pior. Então, quantas coisas ele já evitou de fazer graças à doutrina, graças ao trabalho, né, que ele desempenha. Então é o seguinte: ele erra, eu também erro, eu também sou suscetível a errar. Então vamos nos irmanar uns aos outros. Voltando para Emmanuel. Na formação cristã, não sobraram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humilhação. Algum tempo depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, que era Tiago maior, foi assassinado. Estevão caiu sobre injúrias e pedras. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo. E Paulo de Tarso tombou
sob golpes de espada, por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. Então é o seguinte, qual o privilégio de ser cristão? Né? Nós vamos ter uma vida mais tranquila, mais fácil? Não. Quanto mais cristão, mais espírita a gente for, talvez mais obstáculos nós vamos enfrentar. Só que o senso de dever cumprido e a paz do Espírito que nós vamos usufruir disso é indescritível. Hoje, não podemos precisar de que modo desencarnarão os médiuns espíritas, ocupados em tarefa libertadora das consciências. Mas é importante que vivam atendendo aos próprios deveres, em todos os sentidos, meus irmãos, os deveres dentro da doutrina e os demais deveres que a vida nos traz, para que recebam corretamente a morte, quando não seja na palma do heroísmo, pelo menos na dignidade do trabalho edificante. Então, às vezes a gente vai passar pelo mundo, nem vamos ser aí grandes expoentes da doutrina, né, ou do cristianismo, mas pelo menos a gente tem que tentar nos esforçar ao máximo em ter a nossa consciência em paz pelo cumprimento do dever. Pois bem, conforme nós planejamos, meus irmãos, a gente gostaria agora de dividir com os irmãos uma página de Irmão X, que tanto serve para o nosso estudo de 2 semanas atrás, quanto para o de hoje, no que diz respeito aos médiuns. No livro Contos desta e de Outra Vida, no capítulo 37, nós temos Irmão X trazendo aqui para a gente o seguinte, médiuns espíritas. E aí nós vamos ver como que Irmão X vai ampliar e desenvolver o que Kardec e Emmanuel já nos trouxeram. Então, vamos lá. Você quer saber, meu amigo, a maneira pela qual os médiuns são interpretados na vida espiritual? Creio não tenhamos aqui qualquer diferença no padrão de aferi-los. Ou seja, vejam que interessante. Quem esteve conosco aqui na última terça-feira, a gente enfatizou uma lição que já é de conhecimento nosso, que é o seguinte: qual que é o padrão de aferição nossa no mundo espiritual? É um só, é o bem praticado. Independente da escola religiosa ou da ausência de escola religiosa, o bem que nós praticamos é o fator de análise e de aferição de cada uma de nossas almas. Ou seja, é através dele que a gente adquire méritos ou que a gente chega pobre do lado de lá. Contudo, diante do apreço com que a sua indagação está formulada, será lícito alinhavar algumas notas acerca do assunto, ainda mesmo somente para dizer que, para nós, espíritos desencarnados, os médiuns são criaturas humanas como as outras. Admito, porém, que devamos qualificá-los para determinar situações e definir responsabilidades. Então, o Irmão X vai fazer aqui uma primeira distinção. Porque médiuns, a gente sabe que é algo muito amplo. Quando a gente pega, por exemplo, o livro dos médiuns de Kardec, tem lá: médiuns, toda criatura humana possui mediunidade. O que é mediunidade? É a capacidade nossa de interagir com o mundo espiritual. Agora, a mediunidade ostensiva, ou ser médium espírita, aí já é uma qualificação mais específica, que é o que nós vamos ver aqui no início dessa página de Irmão X. Em boa sinonímia, ou seja, tratando-se de sinônimos, a palavra médium designa o intermediário entre os vivos e os mortos, ou melhor, entre os encarnados e os desencarnados. Você não ignora que a existência de sensitivos habilitados a estabelecer o intercâmbio do homem com o mais além corresponde em todos os tempos a necessidades fundamentais da mente humana. Então, meus irmãos, o dom mediúnico, as pessoas capazes de comunicar-se com o mundo desencarnado, isso existe há muitos séculos, conforme a história nos mostra. Antigamente, eram chamados oráculos, magos, sibilas e pitonisas, e achavam-se em Tebas, Jerusalém,
Olímpia, Roma, etc. Ontem, classificados por bruxos e feiticeiros, viam-se lançados às fogueiras da Idade Média pelo fanatismo religioso. A gente sabia, por exemplo, o exercício da mediunidade na época da Idade Média, muitos perderam a vida nas fogueiras. E, se examinados pelo prisma da simples curiosidade, são igualmente médiuns nos dias de hoje, videntes, psicômetras, faquires e adivinhos, habitualmente remunerados, que pululam, ou seja, que habitam em abundância as metrópoles modernas. À vista disso, presumimos seja recomendável denominar, então, agora ele vai fazer a referência específica, médiuns espíritas ou medianeiros em tarefas nas casas espíritas cristãs, uma vez que todas as pessoas que estejam agindo sob a influência dos que já se desenfaixaram do veículo físico são médiuns. E aqui ele cita alguns exemplos. Lutero, ouvindo vozes do mundo espiritual, era médium reformista. Martinho Lutero, um dos responsáveis pela reforma protestante. Teresa d'Ávila, que foi Santa Teresa ou Teresa d'Ávila, realizou a reforma da Ordem das Carmelitas. Viveu muitas vezes o fenômeno da levitação, um dom mediúnico raro, quando a pessoa consegue levitar. A história do Espiritismo conta alguns médiuns também com esse dom raro de se ver. Teresa d'Ávila, relatando visões de outros planos, era médium católica. E ninguém pode negar que, em condições inferiores, quantos se movimentem dominados por entidades perturbadas ou infelizes sejam também médiuns. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, que está planejando um crime, ele acaba sendo médium. Por quê? Vem ali uma série de inteligências do mundo espiritual que se sintonizam com ele e vão inspirar ele de 1000 modos diferentes, como cometer um assassínio, como entrar em determinado lugar e etc. Assim aqui, médiuns espíritas, em nosso parecer, e aí ele vai definir, são aqueles que se dispõem a interpretar as inteligências domiciliadas nas regiões espirituais, ceareiros do bem, consagrados à doutrina do Espiritismo, indicada a restaurar os princípios cristãos da Terra. Falemos assim dos médiuns espíritas, nossos companheiros de ideal e de luta. Está definido aqui a quem ele está se referindo. Primeiro, não cremos sejam eles de estalão comum. São individualidades terrestres positivamente naturais. Tanto assim que os médiuns espíritas, aí ele começa, meus irmãos, vejam que interessante, porque ele vai relacionar muitos pontos valiosos que todo médium espírita deve observar. Primeiro, devem ter profissão e vida social digna. Então, nós temos que dar um jeito de ganhar o pão através de uma profissão, de acordo com as nossas aptidões, com as nossas facilidades, com aquilo que a gente gosta, de onde nós vamos ganhar o nosso sustento e conviver na sociedade. Portanto, nada de nos isolarmos também. Nada os impede de casar e constituir a própria família, quando desejem tomar compromissos no matrimônio. Então, o médium espírita precisa fazer voto de celibato? Não. Vai formar a família, destelar esposo, maridos, filhinhos, nada vai impedir. Isso não é um fator impeditivo do exercício da mediunidade. Não se lhes pode exigir certidão de santidade. Viram, meus irmãos, que a gente falava há pouco, que a gente tem que compreender uns aos outros dentro da casa espírita? Não se lhes pode exigir certidão de santidade entre os seres humanos, de cujas características participam. Entretanto, qual ocorre com todos os seres humanos responsáveis, são convocados a lutar contra as tentações que lhes aguilhou a carne. Então, todos nós temos que estar sempre atentos na execução do quê? Da reforma íntima. Continua em Rochis. Os problemas do sexo, de modo geral, nas organizações mediúnicas, são parecidos com os das outras pessoas. Inquietações, frustrações, inibições, exigências, anseios.
No entanto, tal como acontece a todas as pessoas interessadas na educação própria, são convidados pelas circunstâncias a se conformarem nas provações orgânicas que tenham trazido ao renascer, tanto quanto a honrarem o lar que porventura hajam erguido, mantendo carinho e fidelidade para com o companheiro ou a companheira, sem trilhas de acesso à devassidão ou à poligamia. Em suma, ou seja, em resumo, no que tange às ligações afetivas, carecem de hábitos moderados, de bons costumes, no interesse deles mesmos, competindo-lhes viver em paz com a natureza e com os imperativos da reta consciência, na intimidade doméstica. Ou seja, a gente precisa, meus irmãos, educar essa potência divina que a gente tem em nós. Nós de vez em quando citamos aqui uma obra de Emmanuel que é uma grande escola nesse sentido, que é o livro Vida e Sexo de Emmanuel, onde a gente aprende a compreender melhor essa potencialidade que a gente traz e a educá-la ou reeducá-la. No que se reporta à alimentação, estamos convictos de que lhes é permitido comer de todos os aperitivos, petiscos, ou seja, não tem nenhuma comida que seja proibida, né? Não, eu sou médico, não posso com carne de porco, não posso com camarão, enfim, torresmo, não tem nenhuma proibição. Consumidos por homens e mulheres de bom senso, excusando-se, ou seja, o que tem que evitar? A gula, o álcool e os agentes tóxicos. E, na apresentação social, de certo, não necessitam mostrar palidez ou desconsolo dos primitivos assentos, ou seja, eu vou andar por aí só vestindo uma sandália de couro, né, uma roupa de linho, né, uma roupa grosseira de pano, que eu mesmo costurei. Não precisamos disso, a fim de evidenciar a própria fé. Entretanto, nada justifica se exibam nos excessos e disparates que se praticam de tempos em tempos em nome da moda. Então, o que? Vista-se de maneira confortável, mais simples, de maneira digna, mas sem luxo, sem excessos, né? E também sem querer, através de uma roupa, mostrar que você é muito humilde, que você, né, enfim, uma roupa muito desconfortável, às vezes você vai sentir muito frio e vai adoecer, é muito pior. A gente precisa estar bem, sadio, forte, bem disposto. Evidentemente que os instrutores desencarnados anelham, sejam eles criaturas modestas, sem afetação, e respeitáveis, sem luxo, com disciplinas de atividade e repouso, banho e oração. Vejam que interessante, então. Qual que é a ideia que a gente tem? O que os benfeitores esperam de nós, meus irmãos? Equilíbrio, bom senso, né? Não precisamos ostentar luxo, nem fingir, nem ali mostrar que eu sou simples demais, que eu sou humilde demais, porque humildade não é maneira de se vestir, é postura de alma, de espírito, é outra questão. Então, eles esperam de nós o quê? Que a gente saiba disciplinar o tempo, dedicando um tempo ao trabalho, um tempo ao descanso, um tempo ao passeio, um tempo à família, um tempo ao estudo, um tempo para a doutrina. Então, eles esperam de nós uma postura de equilíbrio e bom senso. Atribui-se-lhes a obrigação de estudar sempre. Isso aqui eles esperam de nós. Que a gente tenha o hábito do estudo, elevando o nível dos conhecimentos que possuam, compreendendo-se que o Espiritismo não aplaude a ignorância, e cabe-lhes trabalhar intensamente na extensão do conhecimento espírita, notadamente no socorro ao próximo. Então, qual é o outro ponto que eles esperam? Não pegue a candeia, a luz que nós já temos, e coloque o quê? Debaixo da luz. Não faça isso. O que você já sabe, espalhe, divide, gaste algum tempo em dividir o que você já aprendeu, aquilo que já nos consola, aquilo que já nos traz paz,
aquilo que já nos orienta, que nos deixa tranquilos, quanto bem que o Espiritismo já nos fala, meus amigos, mostrando para a gente o que é prioritário na vida, o que a gente deve evitar, o uso do nosso tempo, a causa do sofrimento, o que eu devo aspirar, enfim, são tantos campos da vida nos quais a gente foi esclarecido, que eu não posso pegar isso para mim e guardar de maneira egoísta ou cômoda. Ah não, eu vou falar do Espiritismo para fulano, vai me dar um trabalho danado, vou gastar meu tempo, ou senão eu acho que ele não vai compreender bem, ou às vezes no ambiente de trabalho, as pessoas vão criar barreira e dificuldade comigo por causa disso. Não é, meus irmãos, uma atitude de proselitismo. Isso o Espiritismo deixa claro para a gente. O que é o proselitismo? É quando a gente quer variar a ética. Não é isso que a doutrina espírita espera de nós. Ou seja, não nos é pedido para a gente ir de porta em porta, chamar a campainha, que eu quero falar do Espiritismo para você, eu vim aqui te dar um livro espírita. Ali a gente está incomodando uma pessoa que às vezes não tem interesse em conhecer. O que a doutrina nos pede em matéria de divulgação? Primeiro, o exemplo. E segundo, o seguinte: quando alguém nos procurar com interesse de conhecer a doutrina espírita, ou em que a gente for chamada a dar opinião sobre um determinado tema que o Espiritismo já nos esclarece e já orienta o nosso pensamento, que a gente não tenha vergonha e nem má vontade. Nessa hora é o seguinte: ô meu amigo, você quer conhecer? Beleza. Você quer encontrar comigo? Você quer dar um pulinho aqui em casa e tomar um café comigo para mim te explicar? Se você quiser, eu posso trazer um livro para você. Você quer ir um dia comigo lá na fraternidade? Eu posso te levar lá. Você vai na minha companhia. Lá funciona assim, assim, assado. Agora, se a pessoa pega e não dá a gente retorno, não demonstra interesse, o que a gente tem que fazer? Esperar. Né? Tudo tem seu tempo. O importante é que quando a gente for solicitado, quando a gente for chamado a esclarecer, a dar uma opinião, a ajudar alguém, que não nos falte boa vontade. Porque o pouco que a gente já sabe já pode fazer a diferença para alguém. Ah, mas eu não falo tão bem quanto o Haroldo Dutra Dias, o Arthur Valadares, não tem problema. O que você compreendeu e já consegue explicar, já vai ajudar alguém. Então que a gente faça de bom ânimo, de boa vontade. Então continua, irmão X. Precisamos trabalhar intensamente na extensão do conhecimento espírita, notadamente no socorro ao próximo, porquanto médiuns espíritas não existem sem a cobertura da caridade. Ou seja, o que nos dá força? Por que o Chico é tão respeitado e querido no Brasil, até por aqueles que não são espíritas? Pelo bem que ele fez, pelo consolo que ele espalhou, pelos desassistidos que ele amparou, né? A caridade, meus amigos, por exemplo, um remédio para quem está doente. A pessoa que está doente não está preocupada se você é espírita, católico, evangélico. Ele vai ser muito agradecido por você ter oferecido o remédio para ele. Então o bem, ele é o grande escudo, é a nossa grande defesa e a nossa grande propaganda. E é forçoso que sirvam espontaneamente, persuadidos, ou seja, toda a nossa contribuição tem que ser de livre, espontânea vontade, convencidos de que, auxiliando os outros, auxiliam a si mesmos, para que não estejam no apostolado mediúnico, que é construção cristã de bondade e alegria, instrução e conforto, esclarecimento e progresso, lembrando animais descontentes presos na cama. Ou seja, a gente não tem que vir para cá igual um boi e fica ali debaixo da cama, não, né? Nossa, que coisa, tem que ir para o solar hoje, puxa vida, eu queria estar no clube, eu queria estar passeando, eu queria estar no sítio, não, meus irmãos, a gente tem que vir de coração aberto, com o coração cheio de boa vontade e do desejo de servir, de ser útil. Em hipótese alguma devem cobrar honorários pelos benefícios que prestam. E em nenhum momento se justificará qualquer iniciativa tendente a situá-los em regime de privilégios, mas também, por serem membros espíritas, vejam que interessante, não tem nenhum privilégio para eles e nem nenhum tipo de remuneração material.
E por outro lado, não será justo que se lhes tumultue o lugar de trabalho, aniquilando-lhes a possibilidade do ganha-pão honesto em nome do bem. O que é isso? O que acontece? Durante a semana, de segunda a sexta, eu estou trabalhando, o Gilvan está trabalhando, o Carlos está trabalhando, o Ricardo. Aí eu vou ligar para o Gilvan e vou ficar com ele lá de 9 até meio-dia, tirando dúvida com ele sobre o Espiritismo. E o trabalho dele, como é que fica? Né? Será que ele tinha ali uma reunião, um compromisso importante? Será que como que a chefia, o superior hierárquico dele vai entender isso? Vai compreender? E se essa atitude inoportuna minha levar ele a perder o emprego? Então, meus irmãos, nós temos que lembrar o seguinte: o tempo do trabalho da família do médico também é o quê? Sagrado. Ele vem de coração aberto para o centro, enquanto a gente está aqui de coração aberto para ajudar. Agora, a gente tem que compreender o tempo do descanso, o tempo da família e o tempo do trabalho que ele tem também, porque ele tem outras atividades, né? Por exemplo, quem que era muito rigoroso com isso aqui, que é o nosso grande exemplo de médico? O Chico. Quando ele ia para a fazenda dele, ele pedia mesmo às pessoas: ô meu filho, ele é meu ganha-pão, né? Teve uma ocasião mesmo que ele estava atrasado para o trabalho, uma senhora parou ele no meio do caminho, pediu ele lá para tirar uma dúvida, ele ia embora, porque ele estava atrasado, preocupado em cumprir o horário dele. Emmanuel pediu para que ele voltasse e atendesse aquela dúvida, porque era rapidinho. Ou seja, era o zelo dele em que não descumprir as obrigações, os deveres que ele tinha, por exemplo, na profissão. E continua, irmão X. E nem é isto pretexto de fraternidade que se lhes convulsione a residência e se lhes devasse a vida. Ah, então no trabalho não posso, então vou lá. Toda quarta-feira à noite, vamos supor, né? O Carlos vem no solar terça, quinta e sábado. Então, dia de quarta-feira eu vou lá para me tirar minhas dúvidas com ele, lá na casa dele. Uai, mas ele tem a família dele, né? Tem o horário de descanso dele. Às vezes ele, como professor, está preparando para dar aula no dia seguinte, ou é simplesmente um dia que ele tem para descansar. Então, meus irmãos, a gente tem que se educar nesse sentido, né? Nós, enquanto espíritas. Por serem médiuns espíritas, não estão obrigados a fazer tudo o que se lhes peça, a título de fazerem o bem ou de solidariedade, e nem a assumir atitudes em desacordo com a própria consciência, para satisfazer ao sentimentalismo superficial, inferindo-se que, pela mesma razão de serem médiuns espíritas, é que precisam agir com segurança e discernimento, convictos de que não podem e nem sabem tudo, porque saber e poder tudo é atributo de Deus. Indiscutivelmente, se lançam à mediunidade a influências políticas ou discriminações sociais, deixam de ser médiuns espíritas, porque o Espiritismo se baseia no cristianismo vivo, que considera irmãos todos os homens, com o dever de os mais fortes se constituírem apoios aos mais fracos. Não conhecemos médiuns espíritas maiores ou menores. Todos são credores de estima e acatamento na prática criteriosa das faculdades que exercem. No dia em que os espíritas ou os espíritos tentassem estabelecer qualquer casta, ou seja, classe mediúnica, os médiuns espíritas desapareceriam, porquanto surgiria no lugar deles toda uma nobiliarquia religiosa. Todos sabemos que, perante os ensinos do Cristo, rótulos e brasões, comendas e apelidos honoríficos, ou seja, não, aquele ali é o médium que tem o título de Sir, né? Aquele título honorífico em inglês, né? Olha lá, está chegando lá o Sir Lucas, nada disso, não existe isso não. Embora respeitáveis nas convenções políticas do mundo, são diante do Evangelho autênticas tolices. Veja que interessante, isso para nós não tem o menor valor, tem a menor importância. E quanto aos médiuns espíritas que se esforçam pelo engrandecimento da verdade e do bem, oferecendo de si quanto lhes é possível em louvor dos semelhantes,
tratemos com o apreço que nos merecem, mas fujamos de perdê-los com lisonja e idolatria. A gente estraga os médios e tira eles da fraternidade, gente. Se eu começar, nossa, mas você é um médio maravilhoso, você é um missionário aqui nessa casa, né? Você é um enviado de Deus. Nossa, essa casa aqui sem você não seria a mesma. Já era. Nada disso, meus amigos, nada disso. O Chico mesmo, quando perguntava para ele, Chico, quem vai ser seu substituto? Quem que você está preparando para substituir você? Aí o Chico dizia assim, meu filho, eu sou igual um fiapo de grama. Morre um, nasce outro. Né? Mostrando para a gente que a gente não tem que ter nenhuma pretensão a muita importância, a ser insubstituível, nada disso. Tá? E nem qualquer tipo de elogio ou idolatria. Se você encontra muita severidade em nossas opiniões, recorde o conceito do próprio Cristo, quando definiu o maior no reino dos céus como aquele que se fizer na terra o servidor de todos. Não desconhecemos que nós, espíritos desencarnados e encarnados, em dívidas volumosas perante a lei, estamos atualmente procurando reviver o Evangelho na doutrina espírita. E, consultando o Evangelho, é fácil verificar que, acerca de Jesus, apareciam talentos de renovação e oportunidades de trabalho para todos, mas não houve adulações e nem medalhas para ninguém. Então, nada de honraria, de medalha, galeria dos médiuns, né? Médiuns notáveis, nada disso. Bom, meus amigos, esse é o nosso tema. Eu vou interromper a gravação e em seguida nós vamos franquear a palavra.